E vocês estão preparados para ver as múmias? Vocês não vão acreditar quando eu falar, a gente também não acreditou. Quando eles escavaram para fazer a fundação do empreendimento, eles acharam as múmias lá. As múmias, tudo original, mas é impressionante. Bem-vindos a Arica, uma das cidades mais subestimadas no norte do Chile. Enquanto quase todo mundo segue direto para Atacama, a gente descobriu um lugar onde o Pacífico encontrou o deserto, existem oásis escondidos e está guardada uma das maiores surpresas da história da humanidade: as múmias mais antigas do mundo. E o alto dessa montanha aqui, em Arica, é onde era o forte. Aqui era um forte, né, chileno. Ele é bem estratégico porque o Peru está logo ali, né? Então qualquer tipo de invasão por mar, aqui tinha esse forte. E para quem não sabe, o Chile e Peru já entraram em guerra. Inclusive a maior batalha dessa guerra foi a Batalha de Arica, em Iquique, onde o comandante da corveta Esmeralda, isso ficou muito famoso. Hoje ele é muito querido aqui. Então na parte costeira do Chile tem várias homenagens a Arturo Prat, né? E essa corveta, essa fragata foi afundada. Fragata eu acho que são como várias. Enfim, esse navio ele foi afundado em Iquique pelo Peru e ele foi morto por um marinheiro raso que pulou dentro do Esmeralda e deu um tiro nele. E esse Cristo, ele simboliza justamente a paz entre Chile e Peru. Olha o chope apreciando. O chope tá O apreciando. chope é muito da paz. Ele representa a paz entre os dois países, né? Esse monumento foi enviado da Espanha para cá. Então, um pouquinho da história. Nós já contamos, né, sobre essa batalha de Iquique, quando nós estivemos lá em Iquique. Na verdade, foi quando nós estivemos em... Como é que chama aquele litoral? Onde tem o Ibis? Me esqueci, da Dani. Valparaíso. Então, É porque acho que a tumba dele tá lá, né? a tumba dele tá lá e, salvo me engano, alguns pedaços do Esmeralda, algo assim. Mas a tumba dele tá lá. Ele tá enterrado lá em Valparaíso. A nossa primeira parada foi no Morro de Arica. Além de oferecer uma das vistas mais bonitas da cidade, esse lugar foi palco da histórica Batalha de Arica, um dos momentos mais decisivos da Guerra do Pacífico. E aqui tem muito estudo arqueológico, né? Então, por exemplo, essa península ali, ela foi convertida, na verdade, em península em 1964. E aí tem vários vestígios pré-hispânicos e também de espanhóis. E por que eu sei disso? Porque eu tô colando aqui, ó. Vestígio de que aqui era um forte. Era uma ilha e fizeram essa conexão e virou uma península. E também falam que aqui a parte sul dessa ilha, Essa parte. eu não sei exatamente aonde, porque daqui eu não tô conseguindo ter essa noção, porque nós estamos no alto. São as melhores ondas para bodyboard e para surf. Olha. E aqui nós temos duas paisagens bem distintas, né? O Pacífico, o mar, e do outro lado as montanhas em formato de dunas, bastante areia, e a cidade de Arica. E alguns oásisinhos. Eita, e um cachorro latino. Engasgando. Engasgando. Bora, cachorro. E a gente vai trazer muito ainda desses vestígios arqueológicos, porque aqui tem muito estudo sobre a conexão humana-cão, porque fizeram muitos estudos voltados a tumbas mesmo. Cachorros enterrados, seres humanos enterrados, e tem muitos vestígios de que o cachorro, os cães em geral, tem muitos cães enterrados com seres humanos, então tem muitas teorias de rituais, de conexão, de vínculo, e é isso que a gente vai descobrir logo mais.
Não existe viagem sem um mergulho para o chope. E em Arica, esse momento aconteceu na praia de Chinchorro, bem na frente do Novotel Arica. Enquanto ele aproveitou as águas do Pacífico, a gente começava a entender por que essa cidade merece muito mais atenção de quem explora o norte do Chile. Aposto que vocês não estão acostumados a ver pessoas de moletom, boné, protegidos e abrigados na praia. Mas aqui é assim. Aqui é inverno no Chile, na verdade é outono oficialmente, mas o clima já fica mais ameno, mas não faz calor efetivamente, né? Aqui meio-dia até 2 horas faz 20, 22 graus e é sempre esse vento constante. Então é um vento gelado que vem das montanhas. Então é difícil você... A gente até viu umas 2 pessoas ali, entraram na água, mas não é muito comum ver as pessoas dentro da água. A galera vem mais curtir areia, curtir a paisagem. Você vê pouca gente aqui na água, só o chope corajoso. Lá vem ele. Lá vem ele, lá vem ele. Lá vem ele, lá vem ele. Só daquela galera ali a sacar pedra no mar pra fazer patinho, sabe? Eu acho que é uma competição entre eles dois. Estão ali há um tempão, eu não entendi. Agora que eu entendi o que eles estão fazendo. Lá vai o de branco, ó. E Arica tem uma fama muito forte. Na verdade, assim, infelizmente Arica não é tão conhecida quando você fala do Chile. Ela é a última cidade aqui do Chile. Daqui a 30 quilômetros para o norte já é o Peru, uma cidade chamada Tacna, é a mais próxima. A fronteira está logo ali. Mas aqui é uma cidade conhecida por várias coisas, mas ela não é tão reconhecida a nível de turismo. Acho que nem no próprio Chile. Não sei se os chilenos conhecem muito, mas aqui tem muita história, principalmente voltada a descobertas arqueológicas com relação às civilizações passadas, pré-hispânicas, a galera que estava aqui antes dos espanhóis chegarem. Tem muita descoberta e estudo de arqueologia aqui. Deixa eu acabou de fazer um cocôzinho. E aqui tem uma coisa que a gente até se impressionou, a gente também não conhecia, que são as múmias que são mais antigas do que as múmias do Egito. Estima-se lá que as do Egito têm entre 3.000 e 5.000 anos. Aqui elas ultrapassam isso, essa quantidade de anos em termos de história. Elas são bem conservadas, utilizavam outro tipo de processo de mumificação. E tem alguns museus que a gente vai visitar mais pra frente no vídeo, que vocês vão conhecer, que são essas múmias que estão conservadas até aqui, até hoje. Então tem muito isso de história. Aqui tem muita paisagem bonita. A gente continua em área desértica. Olha como a gente está aqui atrás. Apesar da gente estar no nível do mar, aqui é uma área extremamente seca. Isso é uma coisa que é muito interessante para nós. A cor da minha perna muito branca, porque a pele fica ressecada. Aqui chove em torno de 2 a 3 dias por ano. O resto dos dias no ano é sol e o tempo seco, apesar de ter o Mar Pacífico aqui. Então aqui ao norte tem o Peru, pro nordeste tem a Bolívia e pro sul o próprio Chile. Então é muito rico em cultura aqui. A gente vai fazer dos acampamentos mais selvagens nos próximos dias, que a gente vai subir as montanhas, a gente vai conhecer o altiplano boliviano, que a gente não conhece. A gente conheceu muito pouco da Bolívia e depois descer de novo o Chile. Mas primeiro, e o nosso principal objetivo é estudar a história dos cães que viviam aqui e como que era a relação desses cães com os seres humanos e o que a arqueologia, a história pode trazer de novidade para nós, que nos ajuda a entender um pouco da relação e do vínculo ser humano e cão. E o litoral aqui, a costa não é como a gente conhece aí no Brasil, né? Que são prédios
prédio na frente da praia inteiro. Geralmente são as áreas mais valorizadas. Ali tem um ou dois que estão ali na frente. E aí faz a curva. Pro outro lado ali praticamente não tem prédio em frente, só a duna. Aqui tem esse aqui isolado e me parece que vão nascer outros aqui. Você vê que a costa está praticamente toda preservada ainda. É só a faixona de areia. Essa faixa de areia ela é enorme e ela é natural, toda natural. E você vê os morros, as montanhas atrás. Parece cena de filme, assim, é uma cidade muito diferente. É uma coisa tão diferente que pra mim é muito bonita. Perguntam pra gente o que é que exatamente a gente quer descobrir. Na verdade, isso aqui a onda bateu nele. Isso aqui é o que a gente tá vendo e a gente já sabe empiricamente. Traz o chope pro habitat dele e ele vira outro cachorro. Ele eleva a vitalidade, ele contagia a infelicidade, a energia dele, nível de energia sobe. Provavelmente ele vai ter um dia melhor amanhã. A gente já sabe disso, a gente comprovou isso na última viagem. Mas dessa vez a gente quer comprovar de dentro para fora. Por isso a gente veio estudar um pouco o passado dos cães e estudar o presente. Quanto mais a gente traz ele para esse habitat que ele gosta, que ele foi desenvolvido para estar, né? Não afastar ele do habitat natural, mas reaproximar. Vamos ver o que vai acontecer com o interno do chope, com a biologia interna dele. Para isso a gente conta com parceiros como a Pet Biomas, que é especialista em exames de microbiota intestinal. Já fez o primeiro teste antes de sair do Brasil. Quando a gente chegar na Patagônia, a gente vai fazer o segundo teste. E depois de uma temporada de 2 meses na Patagônia, com isso aqui acontecendo quase todo dia, o chope nadando em águas geladas, o chope no frio, a gente vai testar a terceira e última vez para ver o que acontece com essas 3 amostras. O que muda na saúde do cão quando a gente muda o habitat dele. E hoje eu tô aqui me preparando. Eu vou lá naquela... Tá vendo aí? Lá naquela bandeira que tem um museu de armas da Guerra do Pacífico. Então, tem gente moribunda aqui hoje. Onde eu vou ficar? Ela ainda tá com um pouquinho de dor de barriga. E hoje eu vou de bike. Vou tentar ir lá de bike. E vou assim mesmo, igual todo paramentado. E, então vamos lá conhecer o Museu da Guerra do Pacífico. Além de ter uma imagem, um visual muito bonito lá, vamos ver o que a gente encontra. São armas, histórias, e eu vou registrar aqui para vocês. Como eu acordei um pouco gripada, decidi ficar no hotel descansando com o chope. Enquanto isso, o Vini aproveitou uma das bicicletas disponibilizadas pelo Novo Hotel Arica para pedalar até o Morro de Arica. Uma forma diferente de conhecer a cidade e apreciar ainda mais a vista lá do alto. Aqui eu tô no início da subida, eu tinha 2 opções. Ou eu ia lá embaixo, deixa eu ver se tá dando pra ver aqui, e subia de bicicleta, mas aí eu tinha que dar a volta nesse morro aqui,
Não sei se tá dando pra ver. Esse morro aí, ó. Eu ia ter que dar a volta pra subir e sair aqui. Ou eu pegaria a bike, igual eu escolhi, e vou por esse caminho que é a galera que vai a pé. É aqui, sai desde o centro da cidade e eu consigo ir a pé. Mas a bike vai ter que ir nas costas. Então vou fazer isso. Vou por aqui, que é mais perto. Aí o morro já tá logo aqui atrás. É bem íngreme, mas tranquilo, tem um caminho. E o novo hotel já ficou lá para trás. Aqui é o centro da cidade. Então vamos lá, vamos suar um pouco. Então já tô chegando. A bike tá aqui. Metade eu subi com ela nas costas, metade eu subi com ela empurrando. Então agora vamos lá. Vamos lá pro museu. Já tá logo ali na bandeira. Eu acho, né? É, não, é assim, é ali pertinho da bandeira. Cheguei finalmente. E a vista daqui, a vista de Arica é linda, cara. Aqui tá o museu. Estacionamento. E aqui é Arica. Rodeada de montanhas de um lado, Pacífico do outro. Então vamos lá, vamos ver onde que eu vou deixar a bike para poder fazer o tour. Bom, e a Guerra do Pacífico, ela se iniciou basicamente por causa do sal, né? Isso em 1878, a Bolívia aumentou em 10 centavos, se não me engano, o valor dos impostos, né, do sal. E isso vinha de desacordo do que haviam acordado, né, há alguns poucos anos atrás, e o Chile não concordou. Então, no ano seguinte, o Chile se negou a pagar esse imposto, né, e reivindicou de forma militar que esse acordo fosse cumprido, né. E alguns anos atrás, Bolívia e Peru havia feito um acordo secreto que caso um ou outro entrasse em combate com o Chile, eles iriam se ajudar, né? Eles iam se unir. Então isso aconteceu, o Chile declarou a guerra em 1879, eles se juntaram e aí se iniciou a Guerra do Pacífico. Então aqui tem alguns objetos históricos, né? Aqui são alguns objetos da época. Aqui conta um pouco sobre as primeiras batalhas, né, que foram travadas, foi naval, né? Aqui está o Morro de Arica. Então aqui tem algumas escotilhas dos navios da época, as baionetas, né, os fuzis, espadas, acho que eles são lunetas, né, e conta um pouco, né, das primeiras batalhas. Tem alguns números, né? A organização militar peruana, ela contava com 2.030 homens e o comandante geral era o coronel Francisco Bolognesi. E aqui tem a 7ª divisão com 900 homens, a 8ª divisão, aí vai mostrando os números, alguns uniformes da época, alguns revólveres da época, olha, antigo, as baionetas. Aqui as balas de canhão, né, que eram utilizadas. Os botões peruanos. Tem até as balas de 11 milímetros, cartucho de guerra, fuzil de 11 milímetros. Muito legal. Já as forças chilenas tinham 4.800 homens. Aqui tem os regimentos, né? Cada numeração de combatentes aí por cada regimento. E o comandante geral era o coronel Pedro Lagos Marchante. Então aqui também traz o traje, né, dos soldados chilenos, os
caps, algumas armas também. A gente vê uma evolução, são armas um pouco mais robustas. Tem uma aqui que é uma carabina Winchester, essa é uma arma americana. As baionetas, muito legal. E em 1884 o Chile foi vencedor, né, da guerra. Traz alguns objetos aqui também, alguns dizeres dos combatentes, né, chilenos. E ali tem os números, né? Na guerra aqui do Morro de Arica foram mortos, as baixas peruanas foram 1.150 mortos, 200 feridos, 500 prisioneiros e 180 se dispersaram, totalizando a força total do Peru. E as baixas chilenas foi 128 mortos e 325 feridos, somando 453, ou seja, uma diferença muito grande, né? E aqui tem um registro de todos os soldados chilenos que foram ou feridos ou mortos. O nome de todos eles aqui. É isso, espero que vocês tenham gostado. É um pouquinho da história aqui. A Arica é bem importante pro Chile. Lembrando que aqui era terras peruanas, até Antofagasta era terras peruanas e foi tomado na guerra pelo Chile. Então, por causa da mesquinharia de sal, acabou que o Peru perdeu bastante território. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e vamos seguir aqui por Arica vendo mais coisas. Agora eu vou assistir um pouquinho da história aqui, tá passando aqui na TV, algumas imagens, e até a próxima. E hoje, dia de passeio, um passeio daqueles que a gente gosta, que é de conhecer mais da região, investigar um pouco mais sobre a área que a gente está, mas principalmente conhecer um pouco do que a gente está atrás, que é a história do vínculo cão e humano. E para isso a gente tem que estudar a história do local. Então hoje a gente vai visitar dois museus muito importantes, que é o São Miguel de Azapa e o Colón 10. Ambos têm múmias. Vocês não vão acreditar quando eu falar, a gente também não acreditou. Tem múmias que datam 7.000 anos atrás. Pra vocês terem uma ideia, as múmias do Egito, elas datam entre 3.000 e 5.000 anos atrás. Essas múmias daqui, elas são mais antigas do que as do Egito. E ninguém sabe disso. E o que eu quero dizer com isso? Que isso não é difundido nem no turismo, pelo menos é a nossa impressão, nem no turismo, nem na história do Chile. A gente vê muita gente vir para o deserto do Atacama e visitar muito passeios externos, que é muito do que o Chile divulga. A coisa da aventura, da natureza. Olha, vários gatinhos ali. Tem outro ali atrás. Bom dia! E o Chile ficou muito conhecido por isso, né? Pelo turismo de aventura, pelo turismo de escalada, de senderismo, né? Das caminhadas, dos passeios. Mas o Chile tem muita história, principalmente arqueológica. E essa região aqui, que é onde a gente está, que é Arica, o norte do Chile, tem muita história das civilizações pré-hispânicas, ou seja, antes dos espanhóis, antes dos europeus chegarem, já tinha gente aqui. E esses museus vão trazer muito disso, principalmente dos animais que existiam aqui também, incluindo os cães. Os cães viviam inseridos em um contexto, tinham função, tinham movimento, participavam da rotina, faziam parte de uma comunidade.
Talvez seja justamente esse contexto que estamos tentando compreender hoje. Que as populações mais sociáveis, comunicativas e avançadas tecnologicamente tenham sido aquelas menos agressivas. E se isso for verdade, pode ser que os humanos tenham de alguma forma se autodomesticado, com a sociabilidade sendo um fator fundamental para a passagem da cultura para as próximas gerações e a propagação de ideias e tecnologias. Não surpreende que esses humanos mais amigáveis tenham sido os que eventualmente conquistaram os lobos. Os humanos mais agressivos se tornariam mais isolados e acabariam empobrecendo culturalmente e tecnologicamente, sendo superados competitivamente pelos humanos mais sociáveis. Estudos que focam no aspecto cultural da relação entre humanos e cães durante o Pleistoceno têm evidências de que nós enterrávamos cães mortos, revelando uma possível relação espiritual entre cães e humanos, que envolvia um ritual funerário. A partir desses rituais, acabamos tendo a possibilidade de conhecer alguns dos primeiros cães, como um indivíduo com 33 mil anos de idade, recuperado nas montanhas de Altai, na Sibéria, um dos ambientes mais inóspitos do planeta Terra. Isso porque ao enterrar os esqueletos, as possibilidades de preservação aumentaram enormemente. Esse é um trecho do episódio 1 da trilha sobre essência no ecossistema entre espécies. Aparentemente, o vínculo entre humanos e cães já existe há muito tempo. Se o vínculo não é algo recente, então por que há tantos problemas na nossa atual relação com os nossos pets? Vivemos em uma época com mais informações sobre cães do que nunca, e paradoxalmente, muitos tutores nunca se sentiram tão perdidos para tomar decisões. Um profissional diz uma coisa, outro diz outra, a internet oferece milhares de respostas prontas, mas poucos ajudam a entender o contexto por trás de todas elas. Por isso, criamos o primeiro e mais completo ecossistema que reúne em um só lugar ciência, história, comportamento, medicina veterinária, especialistas, materiais práticos e uma comunidade de pessoas que compartilham a mesma pergunta: como oferecer uma vida melhor aos nossos cães? O Entre Espécies não nasceu para formar pessoas que concordam com a gente. Ela nasceu para formar tutores que consigam pensar melhor, fazer perguntas melhores e, principalmente, tomar decisões melhores para si e para os seus cães. No fim das contas, entender a história dos cães não é sobre viver no passado. É sobre construir um futuro melhor ao lado deles. Se você sente que perdeu a conexão com o seu cão e está vendo outras questões aparecerem, estamos aqui. Você não precisa passar por tudo isso sozinho. Vem fazer parte da primeira geração Entre Espécies. Então esse primeiro que a gente vai é um museu de fato, ele chama San Miguel de Azapa, porque ele fica em San Miguel, que é aqui do ladinho, dá 16 quilômetros, 25 minutos. A gente sai um pouco da orla e vai para dentro da cidade, mais para dentro onde está, para cima da cidade, que você vê que a cidade ela é toda construída toda praticamente em cima desse morro. Então a gente vai adentrar um pouco a cidade para chegar lá. E diferente do Colón 10, que é o segundo museu que a gente vai, o San Miguel ele realmente nasceu como um museu, mas o Colón 10 ele tem uma história interessante, que ele costumava ser um início de um empreendimento. Eu não lembro exatamente o que era, se era um restaurante ou se era um prédio que ia construir. E quando eles escavaram para fazer a fundação do empreendimento, eles acharam as múmias lá. E aí eles abortaram o empreendimento e transformaram aquele espaço num museu. Então, são dois contextos diferentes, mas com o mesmo teor de história. Então vamos no San Miguel primeiro. Tem um sistema de tour guiado. E começamos, e um aspecto que sempre me chamou a atenção, né? A gente fala muito sobre os mais recentes, a gente fala muito dos incas, a gente fala muito dos espanhóis e das guerras que tiveram, toda a parte da colonização, mas olha quanto tempo a gente conhece que houve gente aqui nessa região e a gente não fala e não conhece tanto sobre eles. Então, por exemplo, o que eles chamam de arcaicos, né? Que são os pré-espanhóis, pré-incas, a galera que já estava aqui, 9.000 antes de Cristo, eles já estavam aqui. Todo esse período é dessa galera, até 1000 antes de Cristo, até 0, né? Começa o depois de Cristo. Essa galera inteira já estava aqui. Aqui tem um fóssil
de um crânio de uma pessoa que, a partir de estudos arqueológicos, esse crânio é de 7.000 antes de Cristo. Esse era um caçador-coletor da época e esse é o crânio dele. E aí aqui tem objetos também. Eles eram caçadores-coletores, viviam mais da pesca, do mar, de lobos marinhos. Aqui refletia um pouco como era a população, os primeiros habitantes da costa. E olha só, já havia um cachorrinho aqui. E é isso aqui que a gente vai estudar um pouco mais. E é de se admirar realmente, porque essa região é uma região muito difícil, de certa forma, talvez porque a gente conhece hoje, né? Uma região extremamente árida, muito seca e de muitas diferenças entre áreas. Então você vê, tem a costa, tem a cordilheira da costa, que é onde a gente está, você vê muita montanha, muita serra por aqui. Tem depressões, eles chamam aqui de depressão intermediária. Tem a pré-cordilheira, que já é antes da Cordilheira dos Andes, e tem a própria cordilheira, que principalmente na Bolívia e nessa região eles chamam de altiplano. Então você vê que é um deserto enorme e essa galera conseguiu sobreviver bem, né, dentro das condições que existiam na época, por tanto tempo aqui. E aqui está o que talvez mais nos chamou a atenção, as múmias Chinchorro. Essa população toda era chamada de Chinchorro. Essa que vivia por aqui, eles tinham seu processo específico, que é diferente do processo de mumificação do Egito. Aqui é uma família mumificada, uma criança, o pai e a mãe. A gente vai conhecer mais na sala ao lado, que é específica desse processo. E outros objetos que fazem parte da vestimenta dos bailarinos e dos membros das bandas de músicos. E o último desse prédio é essa amostra aqui, as azeitonas de Azapa, porque dizem, não sei se é verdade, talvez ele possa nos dizer que são a melhor ou uma das melhores azeitonas do mundo. Aqui costumava ser uma fazenda, nesse local onde o museu foi construído, então eles fizeram uma amostra aqui para explicar o processo das azeitonas. Tudo bem? O que você deseja? Começava aqui, né? Eram jogadas azeitonas aqui e com tração animal girava esse como um pilão giratório, esmagava as azeitonas, né? Aí virava uma pasta. Essa pasta era retirada por alguém e era trazido aqui para a prensa. Era colocado dentro de um objeto como esse, né? Aqui dentro, normalmente eram empilhados 3 desses, cheios de pasta de azeitona. Colocava-se uma tampa forte e com a tração humana girava ali. Isso daqui abaixava e espremia a pasta de azeitona e aqui saía o azeite. Ou seja, um processo totalmente rudimentar, mas extremamente artesanal. Aqui mostra um pouco do processo. Aí já está. Né? Eles vão fazer uma segunda prensa, mas já espremeu e por essas canaletas aqui, ó, que vai saindo o azeite. Aqui eles vão fazer a segunda prensa, que é botar água quente, normalmente, voltar com isso para lá, ali no caso, e fazer a segunda prensa do azeite. E é uma imersão, né? A gente gosta muito desses passeios. Ali atrás ficou o prédio, o primeiro prédio, no total são 2 prédios aqui desse museu, São Miguel de Azapa. E agora a gente vem pra cá. Sala de Chinchorro. Chinchorro, como vocês já viram, era a população nativa daqui da época.
que é muito conhecida, ou pouco conhecida, deveria ser mais conhecida, por fazer as múmias de Chinchorro, que são nada mais nada menos as múmias mais antigas do mundo. Mais antigas do que as do Egito. E vocês estão preparados para ver as múmias? A gente também está bem ansioso. Vamos lá ver. Como aqui costumava ser uma fazenda, eles mantiveram alguns pés de azeitona. E para quem não sabe, está escrito ali naquele cartelzinho, o Chile tem um histórico com escravos. Então estima-se que aqui, só nessa fazenda, tinham 20 escravos vindos da África, de vários lugares da África, para trabalhar na fazenda. Então não é uma realidade, é uma realidade infeliz do nosso continente. E a gente já começa aqui, ó. A entrada já é uma desevolução. Inclusive a nossa guia, ela comentou que quando ela olha para trás e vê a história de como era a civilização há 9.000, 10.000 anos atrás, antes de Cristo, ela vê como a galera se virava, como existia senso crítico, pensamento crítico, instinto de sobrevivência, e hoje como está a nossa população. Então o museu ele já começa desevoluindo o ser humano. Então aqui um homem comum dos dias atuais, ele vai ficando mais evoluído, mas não como a gente pensaria, até chegar aqui ao Chinchorro, que é a população que vivia nessa região e é muito conhecida pelas técnicas de mumificação. É o que a gente vai conhecer mais agora. A característica principal deles é esse processo de mumificação. E o que é interessante é que, além delas serem mais antigas, então 2.000 anos antes dos egípcios já existia isso aqui. Então, estima-se aí que as do egípcias eram de 3 a 5.000 anos antes de Cristo, e aqui chega a 7.000 antes de Cristo. E aqui também tem uma grande diferença, que pela zona ser muito seca, muito árida, ser uma zona que não tem muita umidade, os corpos eles desidratavam naturalmente praticamente. E eles faziam o quê? Abriam os corpos, tiravam os órgãos, para evitar a umidade, preenchiam eles com tecido vegetal por dentro, então basicamente ficavam só os ossos dentro dos corpos, e depois faziam o processo do ritual. E aí ficavam assim. Por isso os chinchorros eram sempre deitados. A gente vê que depois de Cristo, a gente vê aquele outro ritual de enterro, que é o de amarrar. Isso não podia ser feito nos chinchorros, porque como eles estavam sem órgãos, sem a parte úmida, digamos assim, dos corpos, se a gente virasse eles, tentasse amarrar, eles iam quebrar, porque não ia resistir o corpinho. E aqui são mais ou menos 300 múmias já encontradas. Quase a metade dessas múmias tem um processo de preservação natural, não precisou fazer quase nada com elas. E a outra metade, sim, precisou fazer um processo de preservação artificial. Mas esses todos aqui são naturais. E tudo, absolutamente tudo que a gente vê aqui não é réplica, é tudo original. Ou seja, os itens, os utensílios, as múmias, tudo original. Mas é impressionante. Consegue imaginar que isso daqui que está na minha frente tem 7.000 anos. 7.000 anos, gente. E a gente consegue identificar bem que é um ser humano aqui. Cabecinha, o corpo. Alguns já devem, pelo processo, ter... Alguma coisa aconteceu, por exemplo, aqui a gente não vê mais os bracinhos. Aqui, uma parte da perna não tem mais. Acho que o processo de escavação também, não sei como é. 7.000 anos, gente.
E ainda há muito a descobrir sobre os chinchorros. Não se tem evidência ainda de muitas coisas, mas sempre quando a gente vem para esse tipo de lugar, né, e olhar para trás e ver o tipo de inteligência que existia atrás, olhar de igual para igual, a gente sempre fica bem reflexível, principalmente nas ideologias que existiam, né? Eram pessoas, comunidades que a gente vê como inferiores, mas já existia uma tecnologia e forma de sobreviver incríveis e até crenças. A gente olha mesmo, por exemplo, a morte. É muito diferente como a gente enxerga a morte hoje e tem aí já vestígios, e alguns pesquisadores comentam, pelo que a gente vê, que depois de mumificadas, essas múmias ficavam nas comunidades em celebração, até que um dia elas eram todas enterradas juntas. Então você vê que a morte para eles não era algo assustador, não era algo para sofrer. Imagino que, sei lá, eles deviam sentir falta dessas pessoas, mas eu acho que o olhar dessas pessoas perante a morte era muito diferente do nosso. A gente vê até coisas como isso, a celebração da vida como um todo. Isso aqui são mumificações de fetos. A cabeça de um fetinho, um feto maior, um embrião. Aqui a gente consegue ver as vértebras, as costelinhas, os pequenos ossinhos em crescimento. Cara, incrível. Aqui crianças, aqui tem a mumificação negra, que era uma forma de fazer, e aqui tem a vermelha. Você vê que a coloração muda, mas realmente é uma experiência única estar aqui. Olha. E aqui são partes dos corpos. Eu não sei se isso aqui se quebrou ou se foram enterrados assim, mas aqui a gente consegue ver claramente que é uma perninha. E aí ele está sendo segurado por esse tecido vegetal aí. Dá pra ver o pezinho esquerdo com os dedinhos. Tudo isso aqui são pedaços de ossos de crianças. E aqui a gente chega no Museu Colón 10, que é um museu até bem diferente, porque ele não nasceu como museu, ele era um empreendimento que era para ser um hotel, é uma casa, realmente, inclusive na rua Colón, número 10, e por isso hoje se dá esse nome, Museu Colón 10. Quando foram escavar para fazer toda a parte de fundação, que aqui era para ser um hotel, acharam ossadas, e aí informaram o outro museu, que é o San Miguel de Azapa, onde a gente estava no último episódio, e vieram escavar. E aí, para sorte, encontraram essas ossadas. No total aqui tem 22 múmias, 10 adultos, 10 crianças e 2 jovens, aqui nos meus pés. Então é um museu diferente, até nesse aspecto, você caminha sobre eles. E eles foram encontrados num estado mais frágil, então eles não conseguiram escavar tanto, nem escavar para um degrau abaixo, porque esses ossos estão fragilizados. Então você vê que, por exemplo, esse aqui já não tem o corpo. Aqui você vê que uma parte da perna já não existe, ou tá lá para baixo. E é uma sensação diferente. Você está caminhando onde existiam pessoas enterradas. E essa região toda, que é a região do morro, onde a gente está, o morro está logo aqui atrás, que era um morro, que era um forte, foi construído um forte atualmente, mais recente, né, na vida mais recente do Chile. E essa região toda se conhece por ter essa tradição, esse ritual de enterros dos chinchorros. Então foram encontrados muitos por aqui. Então você vê as mesmas características que a gente viu e a gente estudou lá no outro museu. Muitos deles são embalsamados, né, envoltos
com esse tecido vegetal, principalmente de totora, que era uma planta muito encontrada aqui. Alguns têm restos de flores, de outros tipos de plantas que se presumem serem rituais. E aí você caminha sobre eles. Aqui, só nesse espaço tem 22 corpos. Por mais que você não consiga perceber tanto, porque alguns nem parecem corpos mais já. Mas aqui são corpos. E a gente vai encerrando o nosso tour aqui pelos Chinchorros. É realmente uma imersão. Aqui todo esse processo, né, essa civilização já é patrimônio histórico da humanidade pela Unesco, pelo que ela representa. Mas acho que é uma aula de vida, assim, em geral, né? Não só de história. Porque como que um povo numa terra tão inóspita, tão não fértil, por um lado, consegue com coisas simples. Aqui estão alguns dos materiais de caça deles. Conseguem sobreviver bem por tanto tempo. Em ambientes tão difíceis. Criam sua própria cultura, suas próprias crenças, suas próprias formas de ver a vida e se desenvolvem. Ó, a gente está aqui. O museu que a gente está logo aqui embaixo. E esse morro todo tem resquícios, vestígios, tem inclusive várias bandeirinhas vermelhas que devem ser pontos de arqueologia por esse morro. E aí, entre entender a terra, né, entender quão frágeis estão as peças, eles estão fazendo o processo de forma gradual. E aqui para cima a gente vê um pouco de Arica, que é uma cidade realmente que surpreende. Depois de tantos quilômetros na estrada, a gente aprendeu que a água nunca é apenas água. Ela conta histórias, transforma a paisagem e muda a vida de comunidades inteiras. E é por isso que faz tanto sentido dividir essa jornada com parceiros como a Palmares, uma empresa que há décadas trabalha para que mais pessoas tenham acesso a esse recurso tão essencial. Vem ver o que a água foi capaz de fazer em meio ao deserto. Vocês acham que o deserto não tem rio? Tem sim. A gente está aqui basicamente em cima do rio Lhuta, que vem lá de cima das cordilheiras, das montanhas, e desemboca aqui no mar e acaba formando esse santuário aqui de pássaros migratórios. Existe uma época do ano que aqui fica tudo alagado, desce mais água, né? E é por isso que essa parte aqui ela é toda verde, justamente porque esse rio faz essa interferência, né? A gente anda 1 quilômetro para lá, 1 quilômetro para lá já é tudo seco, não tem vegetação, não tem nada, mas aqui nessa parte segue até as montanhas, a gente vê muita vida. E a gente vê a quantidade de pássaros para lá, muitos pássaros. E aí isso tudo virou um processo. Mais do que apoiar o nosso estilo de vida, ela já se dedica há mais de 40 anos a levar água de qualidade para milhares de famílias, mostrando que impacto de verdade acontece quando um propósito sai do discurso e vira ação.